Meu nome é Thalita Wheeler, tenho 32 anos e naquele fim de tarde eu estava na cozinha da casa dos meus pais em Florianópolis, segurando entre os dedos o convite de casamento da minha irmã como quem segurava um pedaço de esperança. Eu tinha planejado tudo. Vestido escolhido, unhas feitas, cabelo agendado, discurso ensaiado e até o presente embrulhado com um laço bonito. Era para ser um dia especial, um dia de celebração em família. Eu me sentia feliz, verdadeiramente feliz. Mãe, tô animada para o casamento amanhã, falei com um sorriso aberto, esperando que ela sorrisse de volta. Mas Lucy, minha mãe, não sorriu. Ela congelou. A colher que ela mexia na xícara bateu na borda com um som seco e ela parou de se mover como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos desviaram dos meus, como se não tivesse coragem de encarar a verdade que carregava. Thalita. Ela começou hesitante. O casamento foi semana passada. Por alguns segundos eu não entendi. Parecia que a frase não fazia sentido. O casamento? O casamento da minha irmã? Já tinha acontecido? Meu coração perdeu o ritmo e senti o chão ficar instável. O convite escorregou da minha mão e bateu no balcão da cozinha com força. Peguei-o novamente, quase com desespero, como se aquilo pudesse ser algum mal-entendido, mas lá estava, impresso em dourado. A data de amanhã. Como assim foi semana passada? Perguntei com a voz embargada. A data tá aqui, é amanhã. Lucy apertou os lábios, inquieta. Mandamos o convite errado. A data impressa estava equivocada. O casamento já aconteceu, Thalita. A mentira caiu no ar como um cheiro forte. Não precisava de explicação. Eu sabia. Minha mãe sabia que eu sabia. Fui excluída. De propósito. Senti o peito arder como se tivesse engolido fogo. Pensei em todas as vezes em que eu tinha colocado minha família em primeiro lugar, mesmo quando não deveria. Pensei nas dívidas que eu tinha pago para minha irmã Daya, nas contas que eu ajudei meus pais a resolverem, nas viagens que eles fizeram graças ao meu apoio. Pensei em cada momento em que eu estive lá, mesmo quando ninguém nunca estava lá por mim. E mesmo assim, não fui desejada. Saí da casa deles com o convite amassado na mão, tentando processar o tamanho da traição. As ruas pareciam diferentes, o ar estava pesado, e eu mesma sentia como se tivesse mudado, como se uma versão minha tivesse morrido naquela cozinha. De volta ao meu apartamento, joguei o convite sobre a mesa de centro. A caligrafia elegante parecia zombar de mim, como se dissesse, você nunca fez parte disso. Me sentei no sofá e fiquei olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos que chegavam como ondas fortes, uma após a outra. A lembrança de tudo o que eu já fiz por Daya me bateu de forma cruel. 3 anos atrás, quando o negócio dela afundou e ela ficou com uma dívida enorme, foi a mim que ela ligou, chorando, desesperada, suplicando por ajuda. Eu transferi o dinheiro no dia seguinte, confiando na palavra dela de que ia devolver. Ela nunca mencionou isso de novo, nem agradeceu. Eu deixei pra lá, afinal, éramos irmãs. Ou eu achava que éramos. Lembrei também quando meus pais quase perderam a casa por causa das infiltrações e do risco na estrutura. Disseram, é muito caro, não temos como pagar. Eu paguei, sem questionar, porque eu achava que estava ajudando a minha família. Mas família de verdade não faz o que fizeram comigo. Até os momentos mais simples mostraram quem eu era para eles. Como aquele Natal em que dirigi horas para chegar e encontrei o portão fechado. Liguei e a minha irmã me respondeu, estamos na casa dos vizinhos, mas está cheio, depois te chamamos. Nunca chamaram. Eu sempre fui o socorro deles, o apoio, a solução, mas nunca fui parte da comemoração. E aquela exclusão do casamento não era a primeira pista, era apenas o ponto final de um comportamento que eu insisti em não ver. Meu celular vibrou, quebrando o silêncio. Era minha prima, Carla, a única da família que sempre esteve do meu lado. Oi, você tá bem? Ela perguntou, já sabendo que não estava. Eu contei tudo, respirando fundo entre uma frase e outra. A revolta, a dor, a sensação de ser descartada como um objeto velho. Quando eu terminei, ela ficou alguns segundos em silêncio. Thalita, eu não queria ser eu a te dizer isso, mas
Eles planejaram tudo. Fechei os olhos com força. Eu esperava, mas ouvi doía. A Daia disse para muita gente que você não queria você lá. Ela disse que você sempre chama mais atenção, que o seu jeito seguro irrita, que no casamento dela ela queria brilhar sozinha. Sua mãe apoiou. Foi ela quem sugeriu mandar convites com datas diferentes. A revolta que eu senti subiu como um incêndio. Não era tristeza, era indignação. Eles realmente acreditaram que podiam fazer isso comigo, sussurrei. O que você vai fazer agora? Carla perguntou. Eu me levantei e caminhei até a janela. Meu reflexo parecia de outra pessoa, alguém que finalmente acordou. Vou mostrar para eles que eu não sou tão fácil de apagar. A chama que acendeu dentro de mim não era impulsiva, era firme, era clara. Minha vida inteira eu tinha sido a base deles, o alicerce, o porto seguro. Agora, eles iriam descobrir como era viver sem mim. Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação pesada, como se meu corpo ainda estivesse tentando processar tudo o que havia acontecido no dia anterior. Demorei alguns instantes até lembrar por que meu peito parecia comprimido. Assim que a lembrança voltou, a verdade sobre o casamento da minha irmã, senti uma pontada profunda na boca do estômago. Aquilo não tinha sido apenas uma decepção, tinha sido uma sentença, uma revelação dolorosa do lugar que eu realmente ocupava naquela família. Eu não iria aceitar calada. Saí da cama sentindo meu corpo rígido, tomei um banho frio para despertar minha determinação e vesti uma roupa simples. Não queria parecer frágil, nem insegura. Eu queria olhar nos olhos da minha mãe, do meu pai e da Daia e ouvir deles a verdade que me alcançou por uma fonte externa. Não porque eu esperava mudança, mas porque eu precisava encerrar aquilo com a cabeça erguida. O trajeto até a casa dos meus pais parecia mais longo do que o normal. Enquanto dirigia, o silêncio do carro só deixava meus pensamentos mais afiados. Como eles puderam fazer isso comigo, depois de tudo que eu já fiz por eles? Eu não era perfeita, mas sempre estive presente, sempre fui a primeira a estender a mão. E no momento em que deveriam me incluir, escolheram me cortar. Quando estacionei em frente à casa, inspirei fundo. A fachada me trouxe lembranças boas, mas todas se embaralhavam com a sensação amarga que agora carregava. Bati na porta com firmeza, sem hesitar. Poucos segundos depois, Lúcia, minha mãe, abriu, com uma expressão surpresa e nada acolhedora. Thalita? Ela me encarou como se minha presença fosse inoportuna. O que houve? Não respondi. Passei por ela e entrei na sala. Orlando, meu pai, estava sentado tomando café, como se nada tivesse acontecido. A cena me deu um embrulhar no estômago. Minha irmã, Daia, estava no sofá, rolando a tela do celular, deitada de um jeito despreocupado. Ela nem se incomodou em disfarçar o incômodo ao perceber que eu estava ali. Parecia que aquela casa nunca tinha sido minha. Quero que vocês me expliquem por que mentiram sobre o casamento. Soltei de uma vez, sem rodeios. Daia suspirou alto, claramente irritada por ter sido interrompida. Meu Deus, Thalita, ela disse, revirando os olhos. Lúcia tentou falar algo, mas ergui a mão. Não quero desculpas prontas, quero a verdade. Houve um silêncio pesado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta poderia dizer. E então Daia finalmente se levantou, cruzou os braços e me encarou com arrogância. Eu não queria você lá, declarou com a maior naturalidade do mundo. Meu coração apertou. Mesmo tendo sido avisada pela Carla, ouvir diretamente da boca dela era como levar uma facada. E por quê? Perguntei, conseguindo manter a voz firme. Porque você sempre aparece querendo ser a melhor. Tudo em você chama atenção. Seu trabalho, sua postura, sua vida organizada. No meu casamento, eu queria ser o centro das atenções. Não queria você ofuscando nada. O absurdo da frase me atingiu como um segundo choque.
Lúcia acrescentou com um tom severo. Sua independência às vezes faz a gente se sentir diminuído, Thalita. Você raramente precisa de nós. Daia só queria um espaço que fosse dela. Eu ri. Não de humor, mas de incredulidade. Vocês estão me dizendo que me deixaram de fora do casamento da minha própria irmã porque eu trabalho demais? Porque sou o responsável? Porque eu ajudo, mas não peço nada? Daia cruzou os braços e me respondeu com ironia. Você ajudou porque quis, ninguém te obrigou. E usar isso contra a gente agora é tão feio. Meu sangue ferveu. Ajudar vocês nunca deveria ter sido uma moeda de troca, mas excluir uma filha, uma irmã, deliberadamente, isso sim é feio. Orlando finalmente levantou o olhar, mas não havia remorso ali, apenas cansaço. Thalita, chega. Não precisa transformar isso num drama. Meu queixo caiu por um instante. Era isso para ele, drama. Senti algo dentro de mim quebrar de vez. Eu não vou mais ser o suporte financeiro de vocês, declarei, olhando um por um. Daia riu, debochada. Nossa, exagerada. Exagerado foi o que vocês fizeram, respondi, mantendo a postura. Isso não é um mal-entendido, é uma rejeição planejada. Lúcia tentou se aproximar. Thalita, somos família, não precisa agir assim. Família? Perguntei, encarando diretamente ela. Família não mente. Família não exclui. Família não usa. Eles abaixaram a cabeça, não por culpa, mas por incômodo. Era claro, eles não tinham arrependimento real. Então entendi tudo. A verdade nua e crua era simples. Eles não me viam como família, apenas como um recurso. Sem mais palavras, virei as costas e caminhei até a porta. Quando toquei na maçaneta, Daia soltou com sarcasmo. E agora, vai punir a gente? Olhei por cima do ombro, firme. Eu não preciso punir ninguém. Só preciso me retirar de onde não sou respeitada. Fechei a porta atrás de mim com uma calma que eu não sabia que possuía. A dor ainda estava ali, mas algo novo crescia por dentro. Determinação. No carro, permaneci em silêncio por alguns minutos antes de ligar o motor. Não chorei, nem vacilei. A sensação que surgiu no meu peito não foi tristeza. Foi libertação. No caminho para casa, meu celular tocou. Carla, como eu esperava. E aí? Ela perguntou, ansiosa. Eles mentiam. E você? Cortei todos os vínculos. Chega. Carla respirou fundo, como se estivesse absorvendo aquilo. Thalita, isso vai mudar muita coisa. Eu sei. E que mude. Enquanto o trânsito seguia em diante, olhei a cidade pela janela e senti pela primeira vez em muitos anos que estava respirando sem peso. Era apenas o início de uma nova fase, e eu estava preparada. Nos dias que se seguiram após o confronto com Lúcia, Orlando e Daia, a sensação de estar vivendo uma vida paralela não me abandonou. Eu acordava cedo, tomava café, trabalhava, participava de reuniões, mas havia um peso constante me acompanhando. Uma mistura de indignação, lucidez e uma determinação nova, quase feroz. Apesar de tudo, eu não estava perdida. Na verdade, pela primeira vez em muitos anos, eu enxergava minha família com clareza total. E isso me dava força. Na manhã de uma terça-feira, sentei em minha escrivaninha no escritório onde eu trabalhava como gerente de projetos. A rotina era familiar. Pilhas de documentos, tela cheia de planilhas, prazos apertados, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu precisava colocar ordem em tudo que envolvia minha família. Precisava organizar documentos, contratos, comprovantes. Precisava recuperar o que era meu. E, principalmente, eu precisava assumir definitivamente o controle da minha vida, sem carregar pessoas que só sugavam minha energia e meu dinheiro. Puxei uma pasta preta do fundo da gaveta. Dentro dela
estavam todos os documentos relacionados ao imóvel mais valioso que já comprei, a casa de praia em Jurerê Internacional. Um sonho que meus pais quase perderam e que eu salvei. Mas aquela casa era minha, comprada com o meu dinheiro, registrada no meu nome, financiada pelo meu trabalho, enquanto meus pais se comportavam como se fossem donos. Eu abri cada papel com calma. Certidões, comprovantes, recibos, contratos. Estavam todos lá. E eu sabia que aquilo era mais do que um conjunto de documentos. Era meu respaldo, meu escudo, a chave para finalmente colocar limites. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Loise, minha advogada. Preciso revisar documentos sobre um imóvel e tomar algumas decisões. Pode vir ao meu escritório hoje? Ela respondeu em 2 minutos. Claro, chego em 40 minutos. Enquanto esperava, recebi uma mensagem inesperada. Era de Ronaldo, marido da Daia. Podemos conversar? Eu não sabia da história do casamento. Não queria você de fora. Li a mensagem 2 vezes. Era surpreendente, mas não suficiente para abalar meu foco. Eu precisava pensar em mim, pela primeira vez em muitos anos. Ignorei por enquanto. Quando Loise chegou, seu jeito firme e profissional imediatamente trouxe clareza ao ambiente. Ela sentou-se na cadeira em frente à minha mesa, tirou o blazer e cruzou as pernas, pronta para ouvir. O que está acontecendo, Thalita? Perguntou. Respirei fundo e contei tudo, desde a exclusão do casamento até o que Carla havia me revelado. Loise me observava com um olhar sério, sem interromper. Quando terminei, ela apoiou as mãos na mesa e disse: Você agiu certo ao se afastar. Agora vamos garantir que ninguém use mais nada seu contra você. É exatamente isso que eu quero, respondi. Abri a pasta e coloquei os documentos na frente dela. Essa é a casa da família que eles acham que é deles, mas é minha. Eu comprei, eu paguei, eu registrei, eles sempre lucraram com ela, e eu nunca recebi nada. Loise analisou os papéis com rigor técnico. Tá tudo em ordem. Você é a única proprietária legal. Isso te dá poder, muito poder. Aquela frase ecoou dentro de mim. Sim, eu tinha poder. Eu só nunca tinha percebido. O que você quer fazer? Perguntou ela. Eu olhei pela janela do prédio onde a cidade seguia seu ritmo caótico. Os carros passando, as pessoas andando apressadas, o barulho distante do trânsito. Aquele mundo parecia novo. Eu me sentia consciente, desperta, alinhada. Era como se finalmente eu tivesse aberto os olhos para uma verdade que estava o tempo todo na minha frente. A vida que eu sempre quis estava ao meu alcance. Bastava eu parar de carregar quem só me puxava para baixo. No fim do dia, meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma ligação. Lúcia. Olhei para o aparelho por longos segundos. E, pela primeira vez na vida, eu não atendi. Pendurei a bolsa no ombro, desliguei o computador e saí do escritório com a sensação nítida de que algo enorme e transformador estava acontecendo dentro de mim. Eu não estava perdida, eu estava renascendo. E aquele era apenas o começo. As semanas seguintes passaram como um vendaval. Mas ao contrário do que eu esperava, minha vida ficou mais leve a cada dia. Era como se, ao cortar o cordão emocional e financeiro que me prendia àquela família tóxica, eu tivesse recuperado partes minhas que estavam adormecidas. Ainda assim, o mundo lá fora continuava se movendo, e, inevitavelmente, meus pais e Daia continuavam fazendo parte desse mesmo mundo. Eu sabia que as consequências do meu afastamento logo apareceriam. Não demorou. Numa sexta-feira de manhã, enquanto eu tomava café no canto mais ensolarado do meu apartamento, recebi uma ligação de Carla. Thalita, você tá sentada? Ela perguntou, e do jeito como falou, eu já sabia que não vinha coisa boa. O que aconteceu agora? Perguntei, já me preparando mentalmente. Carla respirou fundo. Os pais da Daia cancelaram o aluguel da casa de praia. Aquela que, você sabe, é sua.
Eles tentaram renovar com os antigos inquilinos, mas quando viram seu nome no contrato, perceberam que não tinham autoridade nenhuma. O contrato está bloqueado. Eu fechei os olhos, sentindo um misto de alívio e indignação. Eles realmente achavam que podiam continuar usando aquilo como se fosse deles, murmurei. Não só isso, disse Carla. Quando perceberam que você assumiu tudo, ficaram arrasados. Orlando chegou a dizer que não sabia que você ia jogar tão duro. Soltei uma risada baixa. Jogar duro? Eu só estava cuidando do que sempre foi meu. Carla continuou. E Daya? Ela hesitou. Daya está desesperada. Ela perdeu mais um contrato de design. Um cliente grande. O mesmo que ela exibia como garantia de que o negócio ia virar. Perdeu como? Perguntei. A cliente descobriu que Daya usava a casa de praia como vitrine, dizendo que era dela. Quando soube a verdade, cancelou tudo. Fiquei em silêncio por um momento. Não por pena, por constatação. Aquilo que eu evitava ver a vida inteira finalmente estava claro. Eles construíram tudo em cima de mentiras, aparências e do meu esforço. Quando eu saí da equação, tudo desabou. Depois que desliguei, fiquei caminhando pelo apartamento, analisando cada detalhe. Minha mente estava afiada, meu coração firme. Era como se eu tivesse finalmente assumido a posição que sempre merecia ocupar. A Thalita, que minha família sempre tentou minimizar, estava mais viva do que nunca. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Ronaldo, o marido da Daya. Pensei em ignorar, mas atendi. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. Thalita, eu sei que você não deve querer falar comigo, ele começou, a voz baixa. Mas eu preciso pedir desculpas. Desculpas por quê? Perguntei, mantendo a neutralidade. Por não ter percebido o que a Daya estava fazendo. Por não ter imaginado que ela seria capaz de excluir a própria irmã do casamento. Eu me sinto envergonhado. Sentei no sofá, ouvindo cada palavra com atenção. Ronaldo, você estava lá, você viu, você participou. E mesmo que não tivesse planejado, você aceitou o que ela fez. Do outro lado, ele ficou em silêncio. Eu sei, disse finalmente. E eu sinto muito. Você sempre ajudou todo mundo. Sempre estava presente. Eu fiquei cego pelas histórias da Daya. Só depois que tudo aconteceu, só depois das brigas, dos contratos perdidos, das dívidas, que eu fui entender quem realmente estava errado. Suspirei. Eu não guardava rancor de Ronaldo. Ele não era santo, mas era o único que estava tentando assumir responsabilidade. Obrigado pelo reconhecimento, mas desculpas não mudam o passado. Eu sei, mas se algum dia você deixar, eu gostaria de conversar pessoalmente. Acho que você merece ouvir a verdade de alguém que não está tentando te manipular. Antes de eu responder, ouvi um choro abafado ao fundo. Era a Daya, chorando, gritando algo sobre minha vida está desmoronando. Não senti pena, senti justiça. Ronaldo, cuide da sua vida, cuide da Daya, mas não espere que eu volte atrás. Finalizei, desligando. Depois da ligação, fui até a varanda e fiquei observando o movimento da cidade. Era impressionante como o mundo seguia normalmente, mesmo quando nossa vida pessoal parecia estar em ruínas, ou renascendo. E a minha definitivamente estava renascendo. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, fui surpreendida por um envelope deixado sobre a minha mesa, sem remetente, apenas meu nome, escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Lúcia, minha mãe. Abri com calma, mesmo sentindo o coração acelerar um pouco. Dentro havia uma carta extensa, cheia de arrependimentos calculados, cheia de justificativas emocionais, cheia de frases vazias. Mas algumas partes chamaram a atenção. Thalita, sua ausência está pesando muito aqui em casa. Estamos passando por dificuldades. Seu pai não quer admitir, mas está preocupado. Daya tem chorado todos os dias desde que perdeu o contrato. Ela está dizendo que gostaria de ter feito as coisas de outra forma. Se você puder voltar para conversar, talvez a gente possa resolver isso como uma família. Respirei fundo. Aquela carta...
Não era um pedido de perdão, era um pedido de socorro. E socorro emocional quase sempre carregava junto o socorro financeiro. Fechei o envelope, dobrei a carta com cuidado e coloquei tudo dentro da gaveta. Não para guardar com carinho, mas para lembrar o que eu nunca mais aceitaria viver. Naquele dia, depois do expediente, recebi uma mensagem de Carla. Eles estão dizendo na vizinhança que você se revoltou sem motivo e que está tratando a família com frieza. Eu respirei fundo e respondi: E o que você disse? Carla mandou um áudio. Eu disse a todos que você só se afastou porque cansou de ser usada e que finalmente está cuidando da sua vida. Metade ficou chocada, a outra metade entendeu perfeitamente. Sorri pela primeira vez naquele dia. Obrigada, Carla. Sempre. Você merece ter paz. À noite, sentei na sala, com um chá quente entre as mãos, e percebi que algo profundo tinha mudado. Eu não estava mais reagindo ao que eles faziam, eu estava vivendo a minha vida. E eles, finalmente, estavam enfrentando as consequências da própria crueldade. Pela primeira vez, senti que eu havia recuperado não só a minha dignidade, mas também a minha identidade. E enquanto o silêncio confortável enchia a sala, eu soube. Essa história ainda não acabou, mas agora, quem controla o rumo dela sou eu. Pouco mais de 2 semanas depois da carta de Lúcia, a situação da minha família parecia deteriorar-se de maneira acelerada. Não porque eu desejasse mal a alguém, mas porque, sem mim, as máscaras que eles usavam para sustentar aquela ilusão de unidade e estabilidade começaram a cair, uma por uma. Eu sabia que isso iria acontecer, mas não imaginava que seria tão rápido. Naquela manhã, enquanto revisava algumas planilhas do trabalho, recebi uma mensagem de Carla dizendo que precisava falar comigo com urgência. Chamei-a para ir até meu apartamento após o expediente. Quando ela chegou, percebi pelo semblante sério que o assunto não era simples. Ela se sentou no sofá, suspirando fundo. Thalita, hoje encontrei a Daia no supermercado. Ela parecia desolada. Olhos inchados, roupas amarrotadas, como se não dormisse há dias. Assenti, esperando. Ela me parou no corredor e começou a falar sem parar. Disse que a vida dela virou de cabeça para baixo, que perdeu outro cliente, que o apartamento está atrasando aluguel e que a dívida do casamento que ela tentou esconder está cobrando juros absurdos. Era exatamente o tipo de caos que Daia sempre escondia atrás das redes sociais, onde exibia um filtro de sucesso que nunca existiu de verdade. E o que ela queria com você? Perguntei. Carla hesitou. Ela pediu para você reconsiderar. Pediu para você voltar para a família. Disse que tudo só desmoronou porque você virou as costas. Soltei uma risada curta, cansada. Claro, quando eu estava pagando contas e segurando todas as pontas, estava tudo maravilhoso. Agora que eu não estou mais lá para consertar nada, a culpa é minha. Carla segurou minha mão com um carinho silencioso. Thalita, eles nunca perceberam o tamanho do peso que colocaram sobre você. Não perceberam? Respondi. Perceberam, sim, só não se importaram. Nos minutos seguintes, Carla me contou mais. Lúcia tinha ido reclamar na vizinhança que a filha mais velha havia se tornado insensível. Orlando estava pedindo empréstimos pequenos para amigos, tentando esconder o buraco financeiro que antes eu tampava sem perceber. E Daia estava tentando organizar um evento que ninguém queria fechar com ela, justamente porque a reputação dela tinha desabado junto com as mentiras. Eu ouvi tudo em silêncio. Mas por dentro, algo se transformava. Pela primeira vez, eu estava testemunhando o resultado de anos de escolhas que não eram minhas, mas pelas quais sempre fui responsabilizada. Depois que Carla foi embora, caminhei lentamente até a varanda. A noite estava fresca e o cheiro distante de chuva parecia limpar meus pensamentos. Fiquei ali por alguns minutos, sentindo o vento tocar meu rosto, até meu celular tocar. O nome que apareceu na tela fez meu estômago revirar. Orlando. Eu encarei a tela por alguns segundos, respirando fundo. Algo dentro de mim dizia para atender, não por eles, mas por mim. Apertei o botão verde.
Alô? Do outro lado, a voz do meu pai estava mais velha, mais fraca do que eu lembrava. Thalita, a gente precisa conversar. Fechei os olhos, apoiando a mão no parapeito. Sobre o quê? Sobre tudo. Ele hesitou. Sua mãe tá muito abatida. Daia, você sabe como ela é, mas ela tá arrependida. Arrependida porque tá passando dificuldade ou arrependida do que fez? Perguntei direta. Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Filha, ele começou, mas eu o interrompi. Orlando, por anos eu cuidei de tudo nessa família. Fui suporte emocional, financeiro e prático. Nunca reclamei. Eu estava lá sempre, em silêncio. Mas quando eu precisei de verdade, vocês escolheram me tirar de um dos momentos mais importantes da vida da minha irmã, nem por mal entendido, por escolha. A gente errou. Vocês destruíram algo que não tem volta, respondi. E agora que as coisas ficaram difíceis, vocês querem o quê? Que eu volte a ser a solução mágica? Não é isso, é exatamente isso. Ele tentou algumas palavras, mas eu já tinha ouvido o suficiente. E antes que a conversa se estendesse, fui clara. Não vou cortar definitivamente o contato, porque não sou uma pessoa cruel. Mas também não vou voltar a sustentar ninguém, nem emocionalmente e nem financeiramente. Eu não devo isso a vocês. Thalita, por favor. Não. A minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. Eu amo vocês, mas amar não significa permitir ser usada. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Sentei no sofá e deixei a respiração voltar ao normal. Por um instante, me perguntei se eu tinha sido dura demais, mas logo em seguida a resposta veio com clareza. Não, eu apenas estava sendo justa comigo mesma. Mais tarde, já deitada, recebi uma outra mensagem. Dessa vez de um número desconhecido. Thalita, soube que você está com alguns problemas com sua família. Tem uma informação que pode te interessar, sobre a casa de praia. Meu coração deu um salto. A casa. Aquela casa que era minha segurança, minha história, meu trabalho transformado em tijolos e paredes. Digitei de volta. Quem é você? A resposta veio em segundos. Alguém que sabe mais do que deveria. E alguém que pode provar que sua família mentiu para você sobre mais coisas do que o casamento. Sentei na cama, o coração acelerado. A história estava longe de terminar. E pela primeira vez, eu queria descobrir tudo. A mensagem desconhecida mexeu comigo como nada tinha mexido nos últimos meses. Fiquei sentada na cama, celular na mão, tentando analisar quem poderia ter interesse em me revelar algo sobre a casa de praia, ou pior, o que exatamente ainda faltava ser revelado. A sensação de que meu passado inteiro estava se revirando me acompanhou pelo resto da noite, tornando impossível dormir. No dia seguinte, acordei com a mesma inquietação latejando dentro de mim. Tomei café rapidamente, coloquei meu notebook na bolsa e fui para o escritório. Mas, pela primeira vez em muito tempo, meu foco não estava ali. Tudo o que eu queria era entender o que se escondia por trás daquela mensagem misteriosa. E então, pouco antes do horário do almoço, meu celular vibrou de novo. Mesma pessoa, mesmo número desconhecido. Se quiser saber a verdade, me encontre perto da praia, no quiosque do Zeca, hoje, às 18 horas. Eu li e reli a mensagem umas 10 vezes. Era arriscado, era estranho, mas também era necessário. Depois de tudo o que eu descobri, tudo o que enfrentei, tudo o que minha família tentou esconder, eu não ia recuar agora. As horas até às 18 horas pareciam intermináveis. Quando finalmente terminei o expediente, dirigi até a orla, onde o sol já começava a descer e o vento carregava aquele cheiro de maresia que sempre me trazia paz. Mas naquela tarde, a paz estava longe. O quiosque do Zeca ficava na areia fina, com mesas de madeira desgastada e um toldo listrado que já tinha visto dias melhores. Olhei ao redor, procurando alguém que parecesse me esperar.
Foi então que um homem de cerca de 50 anos, barba grisalha e camiseta simples, levantou a mão. Você é a Thalita? Ele perguntou. Assenti, mantendo distância. Quem é você? Ele se apresentou. Meu nome é Pedro Nascimento. Trabalhei durante anos com contabilidade na região e também fui contador de alguns clientes antigos dos seus pais. Meu estômago virou. Quem você está querendo comigo? Perguntei, ainda desconfiada. Ele respirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa. Eu tô aqui porque acho que você merece saber algo que sua família escondeu de você por muitos anos. Não apenas sobre o casamento da sua irmã, mas também sobre a casa de praia e sobre todo o dinheiro que você colocou nessa família. Senti meu corpo inteiro se enrijecer. Fala logo, pedi. Ele abriu uma pasta fina e tirou alguns papéis já amarelados. Orlando e Lúcia estavam muito mais endividados do que você imagina, e quando você comprou a casa de Jurerê, eles não te contaram que eles parou olhando nos meus olhos. Eles já haviam tentado vender o terreno antes, sem ter direito nenhum sobre ele. Meu coração disparou. Eles o quê? Pedro continuou. Sim, eles tentaram vender aquilo como se fosse deles, e quase foram processados por fraude. Só não foram porque a pessoa interessada desistiu do negócio. Quando você apareceu com dinheiro, trabalho e boa vontade, foi como ganhar na loteria para eles. Eles viram a chance de salvar a propriedade sem assumir os próprios erros. Minha garganta ficou seca. Era como se um peso de anos pousasse sobre os meus ombros. Então, o que eu fiz por eles foi reparo de algo que eles mesmos destruíram? Exatamente. E acredite, Thalita, eles sempre souberam que sem você, tudo iria ruir mais cedo ou mais tarde. Eu cerrei os punhos contendo a mistura de raiva, tristeza e incredulidade que pulsava em mim. Isso não é tudo, ele acrescentou. Quando você reformou a casa, pagou impostos, cobriu dívidas, sua família usava o endereço como referência para negócios, recebia correspondências de clientes da Daia e, pior, fazia eventos lá dizendo que era patrimônio da família. Eles lucraram anos às suas custas. Meus olhos começaram a arder, não de choro, mas de indignação profunda. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Ele suspirou, passando a mão no rosto. Porque eu vejo sua família comentando sobre você por aí, dizendo que você é fria, ingrata, egoísta. E isso não é justo. Eu sei a verdade, e achei que você também tinha o direito de saber. Fiquei em silêncio por longos segundos, digerindo cada palavra. Depois, finalmente respirei fundo. Obrigada, murmurei. Você não tinha obrigação nenhuma de se envolver. Pedro sorriu de forma triste. Talvez eu não tivesse, mas também já vi muita injustiça sendo varrida para debaixo do tapete porque ninguém tinha coragem de dizer a verdade. E eu também tenho filhas. Eu gostaria que alguém contasse a elas, se acontecesse algo assim. Nos despedimos e caminhei pela areia por alguns minutos enquanto o céu ficava alaranjado. Senti o vento bater no meu rosto, mas não era mais o vento que me acalmava. Era o vento que carregava a realidade que eu vinha fugindo. A minha família não apenas me excluiu. Eles me enganaram por anos e usaram de mim sem culpa. Naquele instante, olhando o mar que se estendia à minha frente como um horizonte sem limites, eu senti algo que não sentia desde a infância. Eu era livre. Totalmente livre. Não devia mais nada para ninguém, nem explicação, nem dinheiro, nem presença. Quando cheguei em casa, preparei um café, sentei no sofá e fiquei olhando para a parede como quem vê a própria vida se reorganizando. Era uma sensação poderosa, quase sagrada. Peguei meu celular e escrevi uma única mensagem no grupo da família. Eu sei de tudo, e não vou voltar. Espero que vocês aprendam algo com isso. Não esperei resposta, nem queria. Desliguei o celular, respirei fundo e sorri sozinha. A vida que eu sempre sonhei, a vida que eu nunca tive enquanto carregava todos, finalmente estava começando. E eu estava pronta para vivê-la.